Bem-vindo, bem-vinda ao Escritor Pode, um podcast para quem vive e respira livros. Explore o mercado editorial com Lilian Cardoso e seus convidados. Aqui você encontra dicas práticas de marketing literário, novidades do mercado do livro e o principal, histórias inspiradoras de escritores nacionais. Toda semana um episódio novo para você. O Escritor Pode é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. Agora é a hora do quadro Autor da Vez. Ou melhor, hoje vai ser a autora da vez. É um prazer estar aqui hoje com a Jussara Santos, escritora recomendada aqui pela equipe LC, autora da Papiros. Jussara, um prazer ter você aqui nesse quadro que valoriza, que vem para valorizar os nossos autores da literatura nacional. Bem-vinda! Muito obrigada, da minha parte também é um prazer. Que escrever é um ato político, pedagógico, né? Que se existe o quadro, porque existem pessoas escrevendo. Que legal também estar aqui. Que bacana, que bacana. Eu vou ler um pouquinho esse baita currículo, tá? Jussara Santos, vou te apresentar, tá, Jussara? É educadora das infâncias há 20 anos, atuando com bebês e crianças entre 0 e 6 anos. Compõe a dupla autoria do documento Currículo da Cidade, Educação Antirracista, né, que foi publicado em 2022. É mestre também, gente, em Educação pela PUC e doutora em Educação em Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal de São Carlos. Pesquisa em infâncias, antirracismo, educação infantil. Ganhou prêmios, olha só, gente, estamos aqui com uma ganhadora de prêmios, premiada como Mulheres Negras na Ciência em 2019, e Paulo Freire também em 2019, na cidade de São Paulo. Integra comissões de heteroidentificação em concursos públicos no Brasil. Atua no Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades na área de educação e trabalho e presta assessoria também para as instituições públicas e privadas no país e toca tambor no bloco Afro Ilu Obadimin. Meu Deus, quanta coisa! Ainda bem que eu consegui um horário com ela, porque a agenda dela deve ser bem agitada. Jussara, conta um pouquinho pra gente agora, né? Aqui eu trouxe o teu currículo, mas quem é a Jussara para a gente poder conhecer um pouquinho mais antes de entrar no tema tão importante do seu livro? Maravilha. Então eu sou Jussara Santos, neta da dona Lídia dos Santos, da dona Maria do Carmo, do seu Orlando e do seu Joaquim, né? Pessoas negras que desde muito cedo me deram muito colo e me ensinaram que por meio da educação, mas também por meio dos afetos dentro de casa, é possível criar sujeitos mais seguros, meninas mais seguras e altivas, como eu e minhas irmãzinhas sempre fomos. Enfim, né, pesquiso relações raciais em infância. Eu passei grande parte da minha vida enquanto educadora das infâncias na cidade de São Paulo, sobretudo das infâncias pobres, periféricas, preta. Jussara, como eu falei, assim, gente, até fui buscar um livro dela aqui na agência, mas já tinham mandado para um veículo da imprensa, eu fiquei sem, mas eu já falei para ela que eu vou garantir o meu. Aliás, para quem está assistindo aqui, o Escritor pode encontrar esse livro nas principais livrarias do Brasil também, no site, tá na Amazon também, Jussara? Deve estar na Amazon também, né? Tá na Amazon, uhum. Então, vamos entrar dentro do tema do livro, né? Como é que surgiu aí a pauta, né, o tema? Porque a gente aqui no Escritor Pode, Jussara, eu estimulo muito os escritores e escritoras, independentemente da idade, né? Se é jovem, nunca é jovem demais, nunca é velho demais, a gente sempre pode escrever um livro a qualquer momento da vida. E eu sempre fico curiosa como é que partiu a ideia, né? Como é que partiu o tema, por que veio essa necessidade de trazer para a nossa literatura a democratização do colo, o desejo, e como é que foi todo esse processo da escrita até ele se tornar um livro publicado. Maravilha. O texto, de verdade, ele começou a ser escrito há 20 anos atrás. Hoje eu tenho esse entendimento, né? Muito legal. Porque a democratização do colo, ele nasce da evidência de que o racismo acomete bebês muito pequenininhos. Eu sou professora de infância e durante esses 20 anos, pelo menos 15, eu me dediquei ao cuidado e educação de crianças bem pequenas. E não foram raras as vezes que eu flagrei
com as minhas colegas de trabalho momentos e movimentos racistas, seja na hora de trocar fralda, de alimentar. E aí, de professora, depois eu fui coordenadora pedagógica, e aí, enquanto a pessoa que coordena as professoras, eu percebi as professoras tendo esses atos. Depois eu fui trabalhar no órgão central, numa Secretaria Municipal de Educação, e quando eu ia analisar vídeos, filmagens que eram feitas nas unidades, a mesma coisa acontecia nos vídeos, com uma série de adultos vendo a cena acontecer. Mesmo assim, bebês e crianças negras eram desvalorizados em detrimento dos brancos. Então, nasce dessa evidência e também do desejo de, sem ser truculenta e briguenta, entregar um diálogo para as minhas colegas racistas durante todos os anos do meu fazer pedagógico com os bebês e com as crianças. Para mim, democratização do colo, ele reúne afago, colo, puxão de orelha, conversas mais duras e acaloradas para professoras, sabe? A meu ver, é um grande diálogo e que eu trago, é, é, eu coloco holofotes em situações que, infelizmente, tantas vezes se vive diariamente e sequer se percebe que o fez. Por exemplo, deixar o bebê menino negro mais tempo chorando quando ele está com a fralda suja, porque o bumbum dele é escuro e o dele não vai machucar. Ou ainda, quando uma menina branca fala assim, pô, eu tô com medo, ela ganha colo. E quando se trata de um menino negro falando, pô, eu tô com medo. Ah, para, negão da pro, para, bombonzão. Você é homem, você é forte. Então, eu penso que democratização do colo nasce do desejo de uma sociedade mais justa para os meus possíveis filhos e para todos os bebês e crianças pretas que existem e que estão, né, que são entregues às professoras que têm história, que têm ou não mãe, que têm ou não pai, que têm ou não duas mães ou dois pais, mas que têm história, mesmo histórias de dor, antes de chegar naquele espaço, e que nenhum motivo justifica qualquer tipo de atendimento que desconsidere a grandeza e a existência desse bebê e dessa criança negro e negra. Nossa, é tão forte isso que você fala, né? Porque eu, como mãe, eu tenho uma filha, né? A Catarina tem 14 anos, ela tive que trabalhar, né, com milhares de mulheres, né? Com a maioria já tem que deixar a criança, né? A Catarina foi com 5 meses e meio para a escolinha, né? Então eu tinha que, né, aquela coisa do meio período, ela amamentava, voltava. E você fala assim, a gente não imagina, né? Aí tá, né? Eu no meu privilégio de poder pagar para ela uma escolinha particular, mas mesmo assim, você coloca lá, hoje tem a câmera que você monitora, você vai lá, né? Mas o que você traz pra gente é algo assim, olha, está acontecendo já no berço, né? Que é mais tocante ainda pra gente, porque assim, você pensa assim, meu Deus, se você não tivesse atenta a isso ou achasse isso normal, né? Então, isso eu queria que você falasse assim, como é que foi a repercussão do teu livro, quando as pessoas começaram elas tinham isso que eu tenho assim, claro, a gente sabe o que acontece, mas poxa, é um bebê, né? A gente parece que dói, imagina, né, para você ainda mais, né? Você vê assim, como assim, né? Já ter isso quando é um bebezinho, né? Então, eu queria que tu falasse, assim, como é que as pessoas, o que elas sentiram, assim, sabe? Porque realmente, assim, a gente fica emocionado já, assim, sabe? É uma situação de denúncia mesmo, né? Eu penso que o meu livro ele é um misto de denúncia e de anúncios, porque além de muitas histórias ruins, difíceis, né, extenuantes, também temos histórias boas, histórias de valorização dos bebês e das crianças negras, enfim, boas histórias dessas resistências. Mas eu fico pensando que o livro ele causa em uma pequena parte das leitoras
negação. Ah, não, isso não acontece. Eu não acredito nisso. Então, uma pequena parcela tem essa negação. Outras pessoas, né, a maior parte, choque, revolta e vontade de mudar. Outras, constrangimento, porque percebe, é assim mesmo que eu faço. É assim mesmo que eu fiz. É assim mesmo que. Nossa, Se enxerga. as pessoas vão reconhecendo. Meu Deus, é mesmo, para que ele não dê o colo. Eu não gosto mesmo quando ele tá suado. Eu não gosto que ele venha negro, gordo, me beijar suado. Ele tem 9 meses, né? E então eu penso que parte dos leitores e leitoras, eu vou falar, né, no feminino, porque somos a maior parte das pessoas que cuidam e educam bebês são professoras, né? Então uma parte de nós se reconhece. Fala, caramba, que chato. Uma pequena parte de nós fica com um incômodo tremendo, porque é aquela galera que acredita no mito da democracia racial e que racismo não existe. Então, não, se nem racismo existe, isso aí não existe, porque são crianças pequenas. Outra parte fica muito mal, escandalizada e busca espaços de valorização e de melhorar, né, de retomar, de refazer a situação. Então eu penso que tem de tudo. Tem de tudo, todas as, né? Mas o fato é que as pessoas não ficam apáticas quando estão diante de democratização do colo. Alguma coisa causa. Apatia ou eu não. Eu fico pensando que as pessoas não conseguem sustentar uma situação de apatia ou de eu não vou ligar para isso, não. As pessoas ao menos olham que por que precisa democratizar colo se todo bebezinho precisa de colo? Nossa, assim, eu fico nessa parte do choque, porque leva pra gente de um lugar de empatia com as mães, né? Com as outras mães que são mães como todas as mães e não merece ter. E por outras coisas, né? Você pode pensar uma criança que tem alguma outra questão e vai falar, não, mas. Né, por que ela é deixada para depois? Ou a gente escuta histórias, né, de crianças com autismo, né? A minha filha, né, tem também. Então, por que isso, né? Por que isso acontece, né? E a tua pauta ela é necessária. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Ó, a Lilian é jornalista aqui. Durante o teu processo claro, você tem a tua pesquisa de campo, né? Porque você viu, né? Você traz um relato pra gente do que você viu. Isso é muito potente, né? Eu vou fazer um livro de não ficção, entrevista um psicólogo, entrevista um psiquiatra e tal, pessoas contam os casos, não, mas você viu isso. Você traz um relato concreto. Mas na sua pesquisa, você como pesquisadora também, o que você encontrou disso já na nossa literatura? Ou você viu que pouco se fala? Ou nada é falado? O que você encontrou, assim? Acho que isso é interessante para nós aqui no Escritor Pod, que eu sempre incentivo também, viu, Jussara? Fazer um parênteses aqui. Os autores e as autoras pesquisar muito antes de escrever, sabe? Para cuidar com as palavras, saber que esse livro ele vai chegar a várias pessoas, né? Então, eu queria que você falasse desse processo aí para a gente entender como é que foi também. Uhum. Então, muito tem se discutido sobre a educação das relações étnico-raciais, sobretudo no que tange os adolescentes, os jovens. Tem uma pessoa que é muito importante para o desenvolvimento da minha pesquisa durante esses anos, que é a Fabiana Oliveira. Ela fez um estudo em 2004 nas creches, olhando como que se davam as relações entre os bebês e as crianças e os adultos na creche. E ela capta muitos momentos de bastante abandono desses corpos negros, né? Então, desde 2004, ou seja, 21 anos atrás, começa a se falar da ausência de colo para os meninos negros. E tem também a Eliane Cavaleiro, que inclusive é a prefaciadora desse texto. Ela é bastante respeitada, conhecida e lida, e que se tornou uma grande amiga. Então eu era fã da Eliane, né? E aí a gente troca alguns e-mails, que ela tá terminando de fazer o texto dela lá na USP, eu terminando a pedagogia, e aí a gente vai, e eu
desde sempre estudo educação das relações étnico-raciais, bebês e crianças. E aí, então, ela também é alguém que uma das precursoras dos estudos, né? Então, Legal. Eliane Cavalheiro, Fabiana Oliveira, tem a Miguian. A Miguian também trata das crianças, mas bebês, do jeito que eu coloco, dessa forma, eu vejo que é menos. São menos pessoas trazendo essas reflexões em relação aos bebês, ao bebê bem pequenininho, né? Então, eu penso que democratização do colo não é inaugural, porque então a Fabiana Oliveira ela faz essa discussão, mas é bastante, a meu ver, é revolucionário quando então subsidia reflexões e fomento de novas práticas para professoras de bebezinhos tão pequenininhos, né? Que comumente são esquecidos na seara do que é a educação antirracista. Nossa, muito, muito relevante. E, Jussara, você quer ler para a gente um trechinho do seu livro? A gente também fala para o autor, tem algum trecho seu preferido, no sentido de, né, que você escreveu e olhou e falou, nossa, né? Eu vou ler uma parte e vou dar adiantar uma informação sobre o livro, e não foi escrito por mim, porque então, né, um livro escrito a algumas mãos de mulheres negras. O livro é meu, mas no capítulo 6, mulheres negras escreveram cartas para as professoras. E tem uma carta. Que página que eu vou anotar aqui também para quando chegar eu. Na página 127. As palavras são de Raquel para as professoras, né? Sobretudo para as professoras brancas. Bom, cara Ana, eu ainda não sei seu nome, mas estou te nomeando Ana para forjar uma proximidade necessária para essa nossa conversa delicada e urgente. Eu, na verdade, estou ansiosíssima para te conhecer e, como educadora que também sou, imagino que esteja aguardando este momento em que conhecerá os tesouros que te acompanharão neste ano letivo. Venho com esta carta, café, abraço, te contar um pouco mais sobre a história do nosso Samuel. Já estou colocando como nosso, porque mesmo mãe leoa que sou, sei que preciso de você nessa parceria de criação de um menino mundo inteiro. Então ela intitula o filho dela, né, como um menino mundo inteiro. Vamos lá. Minha família, as primeiras mulheres de cada geração têm uma herança peculiar, incomum e triste. Todas perderam seus meninos. Pelo menos até a história que eu conheço, minha mãe, minha avó, minha bisavó. Todas ou perderam na primeira infância, ou nos primeiros momentos de vida, ou deram à luz a um menino já morto, como minha mãe. Cresci com essas histórias, cresci com esse medo, cresci com a certeza de que aconteceria comigo também. Quando eu soube que Samuel não seria Nina, que foi como chamei a barriga, assim que vi o positivo no teste de farmácia, na tentativa de me assegurar que a empreitada da primeira maternidade seria bem-sucedida, passei o tempo todo possível cuidando da ansiedade e amansando o medo. Deitada na cama, olhando girar do ventilador de teto bem devagarzinho, enquanto alisava a barriga, e contava para ele as maravilhas que ele encontraria aqui fora, caso tivesse vontade de nascer. Adorei! Adorei que você fez o que eu faço com o livro infantil. Mas, nossa, não vejo a hora de chegar o meu. A gente marcou, né, a entrevista antes de chegar o meu livro.
Eu vi aqui o conteúdo, o release, a importância desse teu projeto e prometo depois também te dar uma resenha, dizer o que aconteceu aqui dentro. E vou recomendar muito também, então, para quem está assistindo o programa, né, papais, professores, claro, né, principalmente como você falou, para professores, educadores, homens e mulheres, para a gente poder ter esse olhar e discutir isso em casa, né? Eu acho que são pautas importantes que a gente tem que discutir em casa, a gente tem que discutir em família, a gente tem que prestar atenção. E eu vejo assim, né, da minha filha, né, da Catarina, que tem 14 anos, eu acho tão bonito assim, às vezes quando ela sutilmente corrige eu e o meu marido ou algum amigo falando, né? Então eu sou um pouco assim, eu tenho esperança nessas crianças, sabe? Que vêm aí, que são muito, né? Que são melhores, né? Claro, vou falar desse fragmento aí, que vem diferente, né? Que vem para todo mundo estar juntos, né? E não separados, né? Como a gente ainda vê muitas notícias que chocam, né? Então, eu acho que é isso que você fala. E quando traz criança, vai para um lugar que as mães não tem como, né? Se uma mãe não tem empatia, já estranha um pouco esse sentimento, né? Porque não tem como, não tem como. Jussara, antes eu ir para a final aqui do programa, que a gente tem aquela chamadinha, né? O que o leitor pode, o que o leitor não pode. Queria te perguntar uma coisa. Quando você ficou no processo, então você falou que o livro são vários textos, né? São de várias mulheres que você convidou a escrever. Como é que é? Explica, eu fiquei com... Maravilha. Não, na verdade não. O livro é um texto meu, Tá. mas lá no capítulo 6, 13 mulheres foram convidadas para escrever cartas para as professoras. Ah, tá. Por isso que a gente fica tão... a voz de uma... E ela fala o nome dela ou fica fictício ali no livro? Essa mãe, elas deram a... Só uma mãe, e aí eu coloco isso no texto, a mãe eu indico, né? Só uma mãe pediu para que fossem nomes fictícios. E as outras 12 mães deram os nomes delas legal. mesmo. Tem um caso bem legal, que é a mãe da Dani, a mãe da Antônia Luanda. A Jaqueline é branca. Me perdoe, a Jaqueline mãe é preta. E a filha nasceu branca, ela é loira, a filha. E quando ela vai deixar a filha na escola, e ela também escreveu, ela percebe que a filha dela ganha todos os colos de todo mundo, a filha dela loira, e as crianças pretas ficam chorando. Então ali, ela olha não para a filha dela, ela olha para os que parecem com ela. Fala, olha, aquelas crianças estão chorando, a Antônia está bem. Pegue aquelas crianças no colo, por favor. Então, essa é uma bem interessante, porque então ultrapassa essa história, a minha filhinha eu quero proteger. Não, são as pessoas negras, eu preciso proteger. Como a gente protege quem, né? É isso, né? Esse olhar importante. Nossa, eu tô bem. Eu sou canceriana, né? Então, eu tô. Carol falou, se prepara quando você ler, que vai ser. Eu falei, não, vou ler. Jussara, e já pensou, porque tem algo que, quando a gente fala de literatura, enfim, vem, né, aqui a cabeça ferve, e a gente sabe que tem muito a ser falado, muito a ser discutido, a gente tem muito o que fazer ainda, né, em relação a essa pauta. Você pensou em escrever um livro infantil já? Porque a gente fala muito aqui na agência, né, a gente... olha, incentiva, né, os personagens, a gente quer isso na nossa literatura também. E eu queria saber se chegou a pensar assim, eu acho que eu vou falar com as crianças, assim, chegou a ter esse desejo? Eu tenho muito esse desejo. E como eu faço muita análise de materiais escritos, né, eu fico pensando, eu fico olhando muito para a produção do outro e vou dizendo, olha, pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Dá uma impressão que eu já criei na minha cabeça o que eu quero de uma produção muito legal, como que vai ser a ilustração, qual que vai ser
mas eu não me vejo tão criativa. E para mim, o público infantil é o público mais qualificado, é o público mais refinado, é o público mais. Então eu entendo que eu ainda não cheguei no crivo de exigência que tem as crianças pequenas. Então, um dia ainda vão ler Jussara Santos para crianças. Não, se quiser trocar uma ideia comigo, porque eu fico, né, a gente tem um livro que a gente ajudou até no título e tudo mais, né, que é, ai, como é que é o nome daquele que o poder, eu sempre falo dele, o poder de me proteger, o poder de me proteger, bem, bem legal, assim, fala das crianças ficarem atentas, né, a sofrer abuso e tal, bem bonito, assim. E foi um processo muito legal aqui também, porque no final do livro ela trazia um guia para os pais. Então a gente tinha que deixar já na capa um título fofo, que era para as crianças, para o público infantil, mas precisava deixar sutilmente para os pais, que é o público que vai comprar, que no final tinha um guia para os pais ficarem atentos, como falar para as crianças sobre abuso, né, infantil e tudo mais. E eu te perguntei por isso, né? Porque falar, imagina a tua mente quantas pautas tem aí dentro, quantos assuntos relacionados a isso, e falar direto com a criança, dar voz para ela também seria muito legal, né? Vamos aguardar. Se precisar de alguma coisa, fala comigo que eu adoro. Jussara, então vamos para essa parte final do programa, que é o que você acha que o leitor pode e o leitor não pode fazer. Maravilha. Eu penso que o leitor não pode deixar de ler Democratização do Colo, Educação Antirracista para e com bebês pequenas. O educador pode, além de comprar, presentear. Eu penso que as pessoas brancas são extremamente importantes nessa função de disseminar e também de compreender, né, esse lugar de privilégio, esse lugar de que tantas vezes a pessoa negra só vai ser ouvida a partir da mediação de uma pessoa branca. Então, eu penso que esse livro precisa chegar, ele precisa ser adotado. Quem são, por exemplo, as pessoas que tomam decisões, estão nos lugares de poder e vão destinar verba para XY da escolha dos livros? Provavelmente não são pessoas negras. Então, né, voltando ao leitor, o leitor, ele precisa, a leitora, né, ela precisa, além de ler, se abrir, né, a leitora pessoa branca, entendendo que existe uma discrepância entre o que é ser branco e ser negro no Brasil, e que cabe a cada uma de nós, a cada um de nós, a luta contra o racismo. Então, a leitora pode, né, ler com um olhar crítico. E ela não pode colocar um óculos da alienação a partir da leitura. Eu penso que outra coisa que a leitora deve começar a ler partindo do pressuposto, do princípio de que a sociedade brasileira é marcada pelo racismo. Porque se ela entende que, ele, né? Se o leitor ou leitora entende, não, mas será que, né, sugestionar a existência do racismo, certamente ela vai cair num lugar que talvez não faça sentido as páginas deste livro, né? E por fim, eu penso que a leitura pode fazer leituras de fruição, de ampliação de repertório, seja de imagens, né? Acho que ela pode imaginar sempre que estiver lendo. E eu penso que uma coisa que a leitora não pode, para finalizar mesmo, agora de verdade, né? Gostoso essa pauta, falar disso, né? O leitor pode, não pode. Eu penso que é apequenar suas experiências e as suas possibilidades, porque a leitura, ela é uma amplitude aí pro mundo de sensações e de vivências e de repertórios e de encantamento, de susto, de medo. Nossa. A leitura é eterna. A gente já percebe quando alguém gosta de ler que fala assim, né?
E é muito legal esse programa, porque além da gente falar de dicas para escritores e para escritoras, a gente incentiva muito, muito aqui o hábito da leitura, né? Eu costumo falar também, toda vez que nasce um escritor, surge um leitor, às vezes no ambiente da família, o primeiro, sabe aquela coisa, a primeira pessoa que fez uma faculdade, a primeira pessoa que fez um livro, né? Da minha família, assim, não é, tem famílias, né? Não, a Lili fez um livro, como assim? Aí, nossa, eu li o teu livro. Então, eu digo isso assim, onde nasce um escritor, ao redor dela ali vão nascendo novos leitores, né? Então, muito, muito bonito isso que você falou, adorei as tuas dicas aí de leitor pode, não pode, dá pra ver que você é uma super leitora, né? Também com esse currículo, uma pessoa acadêmica, a gente sabe que tá sempre envolvida com os livros. Jussara, muito, muito obrigada. Eu estou muito ansiosa para ler o seu livro. O time falou mesmo, eu quero agradecer. Eu falei, gente, me indiquem os autores aqui que já passaram pela agência. E fico muito feliz e uma honra para nós aqui ter divulgado, trabalhando, né, a divulgação aí do seu projeto. E Jussara, as portas aqui do Escritor Pode, da LC, sempre abertas para você. Conte com a gente, muito sucesso para levar a democratização do colo para o Brasil todo e, né, para o mundo todo. Muito obrigada, foi muito bom também conversar com você. Um beijo, Jussara, até mais! Obrigada por acompanhar este episódio do Escritor Pode. Se você gostou, compartilhe com seus amigos escritores. Não deixe de seguir @escritorpod e também @Lilian Cardoso nas redes sociais. Siga também o canal do Spotify ou na plataforma de streaming que você mais utiliza. Não esqueça também de avaliar e deixar seu comentário. Lembrando que o Escritor Pode é um patrocínio de LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.